Glórias ao seu nome. Os irmãos podem se assentar. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso nós nos reunirmos. E principalmente porque nós nos reunimos com o nosso Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele tem coisas maravilhosas para fazer ainda na nossa vida esse ano. E eu creio que para o ano que vem existem coisas maiores ainda que Ele fará. Estava pensando hoje durante o dia a respeito de milagres. E quando nós falamos em milagres, nós podemos pensar em milagres em 3 esferas. Aconteceu, está acontecendo, ou cremos que irá acontecer. Hoje nós estamos rodeados pelos nossos irmãos e estamos rodeados por milagres. Muitos que já aconteceram. Muitos que estão acontecendo. E muitos que irão acontecer. Eu creio que Deus tem uma forma maravilhosa de agir. Estou voltando do trabalho, agora no final da tarde. Hoje foi um dia muito puxado. Mas quando eu estou chegando perto de casa, eu recebo uma ligação. E era um pastor lá de Boston. E esse pastor, começamos a conversar e de repente ele começou a falar. Ele falou: pastor, estou ligando para pedir oração. Estou terminando esse ano com uma expectativa não muito boa. Eu já fiz 3 cirurgias da coluna. E agora um disco da coluna saiu completamente do lugar. Então eu tenho que passar pela 4ª cirurgia. E quando ele estava falando, no meu coração eu comecei a me acender com o Espírito Santo. Eu falei: para de falar. Vamos falar com quem conhece a tua vida, com quem pode mudar a sua vida agora. E a expectativa vai ser outra. A expectativa do novo ano é a expectativa de um milagre. E nós começamos a orar pelo telefone. Irmãos, eu acho que o povo no sinaleiro pensou que eu era doido. E eu acho que eu sou doido mesmo. Porque literalmente eu vi a coluna desse pastor sendo colocada no lugar. Eu creio que Deus está fazendo esse milagre para que o nome dele seja glorificado. Mas durante esse ano nós escutamos milagres aqui dentro da casa. Acontece que às vezes as pessoas são tímidas para chegar e dizer: deixa eu contar o que aconteceu. Deixa eu usar o microfone e falar aquilo que passou na minha vida. Mas hoje vocês fiquem tranquilos, porque eu vou chamar vocês. Vocês não precisam se oferecer. Vocês já vão ser chamados. E o primeiro que correu está lá na porta, mas vai ser o primeiro a vir para frente, é o pastor Jurandir, que tem um milagre que está acontecendo. E eu creio que nós, como igrejas, devemos abraçar o pastor Jurandir nesse milagre, porque em poucos dias nós vamos ver ele se cumprindo para a glória do Senhor Jesus. Enquanto o pastor Jurandir se aproxima, e a caminhada foi longa, eu quero com muita alegria apresentar o pastor Álvaro, a irmã Miriam e toda a família. O Sandro, as meninas. É a Mel, Sandro, que está do teu lado. Você está muito velho, cara. Mas nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Já em seguida, pastor Álvaro, eu queria que o senhor desse uma saudação à igreja. Enquanto isso, o Sandro fala com a Viviane e Quino que eles vão cantar. Então, eles cantam já em seguida também. Amém? As amadas paz do Senhor. Amém. De fato, esse ano 2015 foi o ano que começou com o nascimento do Baby Max. Parecia que a gente não ia dar conta de tanta criança, família grande, mas o Senhor tem dado graça e o Senhor tem suprido todas as coisas e nos tem surpreendido. No final do ano passado, eu havia feito alguns pedidos ao Senhor e tinha dito: Senhor, olha, eu quero isso, mas nada assim, ó, um terno novo, um sapato novo, dinheiro no banco. Isso nós fazemos todo ano. Tem trabalho, vai trabalhar, preguiçoso. Mas nem sempre a coisa acontece. Mas eu, para esse ano, eu já de alguns anos para cá, eu não tenho colocado algumas metas, digamos assim, muito físicas, muito carnais. Eu coloco metas um pouco acima para a vida espiritual. Mas é lógico que as coisas acontecem também de acordo. Mas há uma bênção, eu ainda não posso contar. Os irmãos, por favor, fiquem no aguardo, esperem. Não é mais um bebê, por favor. Tá? Já foi. Mas temos uma bênção em andamento e eu creio que agora em 2016 se concretiza e vai ser algo tremendo para a glória de Deus, um milagre nascido no coração de Deus e feito pela mão do Senhor. Nós iremos contar na medida e no tempo certo. Mas irmãos, já fiquem de aviso, já fiquem orando: Deus, o que é que o Senhor fez? O Senhor faz logo rápido para Ele contar. Deus está trabalhando, irmãos. Bem diz o hino da Cassiane, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. O diabo faz muita bagunça, faz muito barulho, gosta de
de ter o seu espaço, gosta de ser grande, mas o nosso Deus, Ele fica calminho no seu compasso, no seu passo e no seu tempo. No seu tempo Ele faz todas as coisas. Uma coisa que eu não sabia e que eu jamais preguei nesses quase 100 anos de evangelho, 101, mas eu jamais preguei sobre o Salmo 40, porque eu sempre disse, Deus, eu não tenho paciência. Mas foi com 40 anos que eu me casei, foi com mais um tanto de coisas que foram acontecendo aos 40 pela paciência do Senhor. Eu sou agitado, embora não demonstre, mas eu sofro de ansiedade. Só que Deus me trata dessa maneira. Ele, no tempo dele, faz as coisas acontecerem. Quando eu penso que é para amanhã, Ele fez para depois de amanhã, no tempo dele. Então, deixe para os irmãos essa surpresa que vem para 2016. Não é mais uma criança, repito de novo, e também não é um carro novo. É coisa boa que vem para ir para a glória do Senhor. E que os irmãos estejam confiados em Deus. Deus abre portas que não existem, Deus faz milagres quando nós precisamos. Existem só duas situações para o milagre: a sua necessidade e a provisão de Deus. Fora isso, vamos dando um jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Álvaro. Tomei um susto, vi sem bigode, veio disfarçado, mas Pastor Álvaro é bênção. Bênção. Graças a Deus, pastor, queridos irmãos. O bigode ficou em alguma esquina dessa vida aí. Queridos, é um prazer muito grande poder estar com os irmãos. Esta semana estamos reunidos com a família e falamos, com quem nós vamos passar esse final de ano? E fomos unânimes, rapaz. Vamos estar com o pastor Maurício, com a igreja. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui com os irmãos, poder rever o Maurício e poder dar um abraço, que era com muita saudade. Queridos, último dia do ano, eu queria deixar com vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, no versículo de número 30, o escritor escreveu o seguinte: e Josafá e o seu povo estiveram quietos, e o seu Deus lhe deu sossego ao redor. São duas coisas que provavelmente muitos de nós, durante esse ano, nós procuramos viver uma vida quieta e uma vida sossegada. E eu creio que alguns até chegou a pensar que chegou a viver esses momentos desta vida quieta e sossegada. Mas só que a quietude de Deus e a paz de Deus é bem diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos estar vivendo. E Deus, de alguma maneira, Deus vem e dá uma mexida para que a gente venha entender que não é exatamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não somos nós, irmãos, que escolhemos o caminho de viver esta quietude e de viver essa paz. É Deus quem promove isso. É Deus quem nos faz trilhar esse caminho. Não é de acordo com a nossa visão. Não é da maneira que nós acreditamos ser, mas é da maneira que Deus quer que seja. Eu creio, amados, que Josafá estava vivendo esta paz, essa quietude aparente, mas de repente Deus, através de um mensageiro, deu uma sacudida em Josafá e ele ficou bastante perturbado, bastante inquieto com a mensagem que ele recebeu. E é muito provável que este ano alguns de nós tenhamos recebido alguma notícia, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por alguma maneira, e veio algum tipo de notícia. Isso lhe trouxe alguma inquietude, lhe trouxe alguma perturbação, isso tirou o teu chão, e você pode entender que aquilo que você estava vivendo era apenas uma coisa aparente. E Deus queria outra coisa para você. O importante, meus irmãos, não é o mensageiro ou o caminho que a mensagem chega até nós.
O problema, meus irmãos, não é também o teor da mensagem, mas o mais importante é o nosso comportamento, a nossa atitude após receber a mensagem. A Bíblia diz que Josafá, ele temeu, ele teve medo, como humano, ele temeu, porque a mensagem não era boa, a multidão estava vindo contra ele, mas ele escolheu a melhor coisa. Na hora que nós tememos, na hora que nós sentimos fragilizados, não é o momento de nós procurarmos resolver, procurar uma saída, mas a melhor coisa é confiar em Deus, porque de Deus vem verdadeiramente a saída que nós precisamos, a saída que nós necessitamos. E nisto, meus irmãos, é importante 3 coisas em nossa vida. Apenas quero deixar isto com os irmãos, isto com a igreja nesse dia. Josafá soube perfeitamente reconhecer essas 3 coisas. Quando ele orava, ele convocou todo mundo para orar. E quando ele orava, ele reconheceu 3 coisas. A primeira coisa que ele reconheceu, ele disse para Deus: Senhor, em nós não há força contra esta grande multidão. Às vezes, meus irmãos, o melhor que nós podemos fazer é reconhecer a nossa fragilidade, que nós não temos como a gente resistir, como lutar contra aquilo que de repente veio sobre nós. Então é reconhecer diante de Deus. Às vezes queremos reconhecer diante do homem, queremos reconhecer diante de um médico, queremos reconhecer diante de um advogado essa fragilidade, mas o segredo não é reconhecer a fragilidade diante disso, mas a nossa fragilidade diante de Deus. E ele pode dizer: Senhor, em mim não há força. A segunda coisa que ele disse, meus irmãos, que foi muito importante, ele falou assim, primeiro, ele dizendo: em nós não há força. Segunda coisa, eu não sei o que fazer. Quantas vezes, queridos, nós vivemos situações tão complicadas, tão adversas, e nós olhamos para o céu e falamos para Deus: Senhor, agora eu não sei mais o que fazer. Eu estou agora numa rua, eu não tenho saída, eu não sei o que realizar. A gente pode estar vivendo, alguém viveu isso daí, uma situação tão complicada, uma situação tão adversa, que você não sabe realmente o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, queridos, não é para fazer tentativas, é para nós ficarmos quietos. Porque certamente no tempo certo, no momento certo, Deus vai se levantar ao nosso favor. E Ele vai se pronunciar, e Ele vai falar para nós o que nós devemos fazer. A terceira coisa, queridos, ele disse o seguinte: Senhor, eu não tenho força, não sei o que fazer, mas eu quero que Tu saibas que os meus olhos estão postos em Ti. Queridos, em Deus deve ser colocado a nossa fé, a nossa esperança. Que Deus venha de uma maneira muito especial no ano que está chegando aí, 2016, que venha abençoar a vida de cada um dos irmãos individualmente como família, e que em todo sentido, em todas as áreas, vocês possam ser prósperos para a glória de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Bom estarmos aqui para louvar o Senhor. Rapidinho, pastor, eu vou contar um testemunho. Esse ano foi, sabe aquele ano que é bem agitado? Acontece várias coisas ao mesmo tempo. Em julho, acho que foi julho, nós estávamos de férias. E passou um dia, no segundo dia, o Sandro estava assistindo televisão e de repente ele tomou um susto, ele falou: Viviane, é do lado esquerdo ou direito, Sandro? Esquerdo. Eu não estou vendo mais nada. E eu falei: não, Sandro, de repente foi a viagem, né? Não sei, vai melhorar e vamos dormir amanhã, vai melhorar. E no outro dia, do mesmo jeito, ele cobriu o outro olho e não conseguia ver nada desse olho. Aí fomos no hotel, tinha um médico e ele fez o exame e falou: olha, é melhor você ir para o hospital, porque pode ser... O que ele falou? De retina? Descolamento de retina. Eu falei: ai, Jesus, bem nas férias acontecer isso. E fomos para o hospital. E infelizmente uma veia do olho do Sandro estourou. A pressão estava tão alta que estourou a veia e cobriu de sangue. E foi momentos muito difíceis. Ele teve que voltar para Orlando antes. Eu fiquei mais, acho que 2 dias com a Melody lá. E acabou com as férias, né? Não tem como você se aproveitar e ele no hospital em Orlando e a gente lá tão longe. E
foram dias difíceis. Ele teve que usar um tampão até esperar o corpo, né, absorver o sangue novamente. Não adiantou. Teve que fazer cirurgia. E graças a Deus a visão do Sandro voltou ao normal. Ele está vendo tudo. E ele falou: Viviane, nós temos que passar na casa do Senhor agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estava no carro falando com a Melody. Ela tem 12 anos. Levanta, Mel. Ela era bebezinha. Alguns irmãos conhecem. Ela tem 12 anos. E eu falei: esse ano você não ficou doente nem um dia assim, doente de ter que ir para o hospital. Graças a Deus ela tem uma saúde muito, muito boa. E o último presente de Deus esse ano foi o Anthony, que está no colo da minha irmã ali. Os irmãos podem ver, tem 2 anos e meio. Nós estamos com ele faz 3 meses, nós adotamos ele. Conhecemos a história dele, nos apaixonamos por essa criança. Não pensava ter mais filhos. Ele aí, ó. Anthony! Fala, hi! Tá aprendendo a falar português, já fala papai, mamãe. Não, esse ele aprendeu rápido. E mais, que é comida. Mas Deus é bom e nós queremos louvar ao Senhor, agradecer a Deus porque Ele tem feito grandes coisas neste ano, e vamos continuar louvando ao Senhor. E mais, esse hino é o que é o nosso cântico nesta noite. Glória a Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Cante. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Nesse ano 2016, entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo. Yes, aleluia. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Quando aconteceu essa situação com você, Sandro, eu fiquei sabendo no mesmo dia. Eu não sei como que a irmã Rosimar soube, mas ela ligou e falou: pastor, temos que orar pelo Sandro. Ela falou: liga para o Sandro. Eu não consegui te ligar.
Mas nós chegamos na igreja, era reunião de oração, e nós clamamos por você. E hoje, quando eu te vi, eu só pude ficar feliz, e estou muito feliz, porque o nosso Deus faz milagres. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há distância para o nosso Deus. Ele age perto, Ele age longe, Ele continua sendo Deus. Eu queria convidar mais um irmão para dar um testemunho. Eu vibrei com esse testemunho esses dias, e já em seguida eu quero trazer uma palavra de Deus para nós, que está no meu coração. Mas eu vibrei com esse testemunho. Nós estávamos com alguns pastores aqui fora, e a esposa desse irmão chegou e falou assim: olha, meu esposo já te ligou? Eu falei: ainda não. Ele falou: olha, tem uma coisa tão boa que aconteceu, mas tão boa. Eu falei: então vou esperar ele ligar. Mas fiquei com aquela vontade de passar a mão no telefone. Conta. E esse irmão judiou. Ele levou quase 15 dias para contar o testemunho. Mas ele vai compartilhar com vocês. Douglas, por gentileza, quero que você conte o milagre que aconteceu no seu carro. A paz, irmãos. Bom, eu estava durante umas 2 ou 3 semanas buscando um carro novo, uma van nova, e Deus botou no meu coração que eu podia, que eu queria, que eu podia e que eu conseguiria. Então eu fui fazer um trabalho em Newport Beach, e com isso eu deixei o pessoal fazendo o trabalho e fui olhar, fui andar pela 19, fui ver se eu conseguia alguma van. E fui passando, olhando as vans, aí vi umas vanzinhas velhinhas, parei, olhei, perguntei ao dono da concessionária, falei: moço, quanto que custa isso aqui e tal? Ele: ó, meu filho, custa tanto. Eu falei: mas ela está bem cansada, né? O negócio está bem complicado. Mas tudo bem, ele chegou para mim e falou: olha só, você vai nessa rua direto, quando você chegar na rua tal, que eu não me lembro o nome, você vai ver uma concessionária muito grande, cheio de carro branco, do jeitinho que você quer. Lá você vai encontrar o teu carro. Falei: ok, vamos lá. E eu fui. Nisso eu andei uns 20 minutos. Quando eu já estava desistindo, aí eu olhei para o lado, eu falei: não, eu vou voltar. Aí cheguei a entrar na fila do retorno, só que deu aquela vontade, aquela curiosidade, né? Eu falei: não, eu vou mais um pouquinho. Nisso eu andei mais um pouquinho. 2 ruas depois, realmente, eu encontrei na esquina uma agência. Mas ela não tinha um carro branco. E não tinha uma van também. Só tinha carro de passeio. Eu falei: ué, mas será que eu que estou louco ou o rapaz que mandou para o lugar errado, né? Tá bom, vamos fazer o retorno, né? Perdi a viagem. Quando eu fui fazer o retorno, realmente, eu vi uma outra agência enorme. Era a concessionária da Ford. E tinha um monte de carro branco lá. Tinha um monte de van. E tinha a van que eu queria. A van que eu já tinha olhado na rua e que eu tinha visto. Nisso eu entrei. Olhei a van. Aí eu olhei uma van 2015. Eu falei: pô, mas isso não é para mim, né? Eu não tenho condições de comprar um carro desse, não. E fiquei olhando ela, bonita e tal. Nisso veio o vendedor e falou, olhou para mim: vamos lá dentro, vamos conversar, você gostou dessa van? Eu falei: gostei. Aí eu falei: vou abusar um pouco, né? Qual o melhor preço você faz nela para mim? Não tinha condições nenhuma. Aí ele: vamos lá dentro. Eu falei: vamos sim. Ele chegou para mim, falou: você tem companhia ou você quer comprar no seu nome? Eu falei: não, eu tenho uma companhia. Tal. Ele falou: me dá o nome da sua companhia. Eu falei: pô, mas eu não tenho documento, senhor, eu não tenho social, não tenho nada. Me dá só o nome da sua companhia. Ok. Dei o nome da companhia para ele, ele escreveu no papel, escreveu meu nome. Aí falou: você tem 40 minutos para me dar? Eu falei: tenho, sim, senhor. Fiquei sentadinho lá com o vendedor, lá, batendo papinho com ele e tal. Daqui a meia hora voltou o gerente. Olha, eu preciso de mais 20 minutos, mas realmente você tem uma companhia, já vi lá o seu nome, tá? Você me dá mais 20 minutos só? Eu falei: dou sim. E fiquei mais 20 minutos sentado. Aí o gerente falou para mim: ó, você faz uma coisa, você pega a van e vai andar com ela, ver se você gosta do carro. Eu falei: ó, vou tirar uma casca agora do carro, né? Vou aproveitar um pouquinho. Aí entrei na van, andei, quando eu voltei, aí o gerente geral da companhia veio
entrou na sala, se apresentou, falou que gostava do Brasil, tal, que gostava muito de churrasco, e falou para mim, olha, o senhor aqui na concessionária, você não pode comprar só uma van, não. Você pode comprar 12 vans se você quiser. A frota que você quiser, eu assino embaixo para que você compre. Eu olhei, será que ele está falando comigo mesmo? Não é possível. Aí ele foi, se despediu, saiu da sala. Disso voltou o gerente financeiro, falou, Douglas, seu carro está aprovado, você é só assinar os papéis aqui, você assina os documentos que o carro é teu. Eu falei, mas senhor, mas eu não tenho uma drive license, como é que eu vou assinar o documento? Ele falou, você tem um documento qualquer? Aí eu falei, tem uma drive license vencida, serve? Ele me dá. Foi, tirou a cópia, está aqui, o teu carro é esse aqui, assina o documento que o carro é teu. E eu saí de lá, dei uma entradinha, claro, tem que ter, né? Mas eu saí de lá com esse carro, para a glória do Senhor, entendeu? E eu gostaria de contar só mais um testemunho, que é um testemunho de cura. Posso abusar? Eu, como todos sabem, eu trabalho com madeira, eu faço piso de madeira já há uns 6 anos, e eu consegui uma dor muito forte aqui nessa junta do meu ombro, que isso já me incomodava durante muitos meses. Eu dormia, já chegou o ponto de eu botar a mão no bolso da calça para poder dormir, para que o braço não movesse, porque eu não aguentava de dor, eu acordava a noite toda hora eu acordava. Aí chegou um ponto de eu falar assim, Deus, nas minhas orações, deitei na cama, falei, Deus, me ajuda a conviver com essa dor, porque eu sei que eu não posso parar de trabalhar, então eu preciso aprender a conviver com ela, porque eu preciso trabalhar. E fui dormir, a dor aumentou mais ainda. Eu falei, opa, aí ficou bom, né? A dor aumentou mais ainda, e nisso eu fui me enchendo de remédio. E tomava remédio até não poder mais. Chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não posso mais. Eu não tenho mais remédio para tomar, e eu não aguento mais trabalhar. Eu não estou aguentando trabalhar, não estou aguentando levantar o meu braço mais. Aí eu deitei na cama, fechei meu olho e falei, não, eu vou orar. Eu vou orar porque é o Deus que eu confio, o Deus que eu creio, e eu sei que Ele vai me curar. E comecei a orar. Nisso que eu comecei a orar, Deus me deu uma vontade muito grande de botar o meu dedo para cima, botar o meu dedo aqui. E eu falei com Ele, Pai, Tu me conheces, Tu sabe no Deus que eu creio. Tu sabe que Tu és o meu Deus e que Tu pode me curar. Então eu vou encostar esse dedo na minha dor e o Senhor vai me curar. Eu peguei o meu dedo e encostei no meu ombro. Nisso saiu uma energia, eu senti uma energia entrando dentro do meu ombro, contornou o meu ombro e saiu pelo meu dedo. Quando essa energia saiu do meu dedo, meu ombro estava curado. Eu não sinto mais nada, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais nada. Trabalho mais do que nunca para a glória do Senhor. Tá bom? E só mais um segundo. Eu vou só abusar, desculpa. E eu estava aqui, sentado ali onde eu estou hoje. O pastor estava ministrando e eu estava orando. E Deus pôs no meu coração. Ele falou para mim, filho, eu não queria que você aprendesse a conviver com a dor, porque eu tenho o melhor para você. Você tem que aprender. O que eu tenho para você é a tua cura, porque eu sou o seu Deus. Então, essa mensagem eu creio que tem que ficar para vocês também, que vocês podem, se vocês crerem, se vocês tiverem o Deus Todo-Poderoso no coração de vocês, vocês são capazes de curar. Vocês são capazes de orar por uma pessoa, levantar as mãos e essa pessoa ser curada. Porque eu creio que eu sou capaz de fazer isso, que vocês são capazes de fazer isso também. Vamos crer em Deus, vamos acreditar que esse é o Deus do impossível. É o Deus que pega pessoas como eu, como vocês, assim, e transformam em pessoas maravilhosas, em pessoas que possam abrir a boca e dar um testemunho aqui na frente, abrir a boca e encostar um dedo, e essa pessoa ficar curada. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu estava pedindo a Deus ali que Ele me chamasse. Isso foi de Deus, que Ele tinha essa mensagem para vocês. Tá bom? A paz, querido.
Aleluia. Mais uma vez eu te convido a estar de pé. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Agradeça a Ele, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, contigo elevo-se, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o
de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Senhor, nós te damos graças. Que o Senhor está vivo, que o Senhor está no nosso meio, Senhor, nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, a tua presença faz a diferença. A tua presença nos alegra mais do que fogos. Nos alegra, Senhor, mais, Senhor, do que qualquer prazer nessa vida. Senhor, a tua presença, Senhor, ela nos aquece. Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco. Que a palavra entre, Senhor, nos nossos corações e que ela traga, Senhor, novidade às nossas vidas. Nós queremos ser melhores, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nós pedimos no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Livro de Josué, no capítulo 24. Aleluia. Aleluia. Quero trazer uma palavra bem rápida. E quando for 15 para meia-noite, eu quero convidar toda a igreja para que nós dobremos o nosso joelho, para que nós entremos na presença do nosso Senhor. Creio que é um prazer para nós podermos passar de joelhos diante daquele que tem nos mantido em pés. Aleluias. Quando for meia-noite, exatamente, o pastor Jonadab e o Mazinho vão tocar um acorde, não sei que hino eles vão cantar. Mas nós, como igreja, vamos nos unir nesse coro, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Josué 24. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. E também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Vamos para o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Podeis vos assentar. Tenho pensado nesses dias, o que é uma raridade,
Mas eu tenho pensado nesses dias a respeito do Natal e do Ano Novo e dessa festividade toda e dessa correria toda e da agitação que nós temos. Parece que nós estamos chegando na reta final de alguma coisa, mas eu creio que está começando um novo ano, então não acabou nada, ainda tem esperança. Mas a verdade é que a vida se torna tão corrida, e nesse período muito mais. Nós olhamos nas ruas, todo mundo tem seu tempo, parece que relógio corre os ponteiros, querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e existe aquela procura, aquela ansiedade, e parece que o tempo não dá conta de nada. E esse tempo é marcado por comércio, é marcado por tantas coisas. Mas me chama a atenção nesse tempo, é que tem muitas pessoas que amam essa época, que amam o Natal, que amam a passagem de ano. Mas tem outros que odeiam. Tem outros que se encontram com a sua realidade, com os planos que fizeram na passagem do ano passado, com os livros que prometeram ler, as dietas que, como eu, prometeram fazer, tantas coisas que não tiveram sucesso, e daí chega essa época do ano, é só depressão, é aquela tristeza, é aquela situação em que a pessoa está precisando, parece que o mundo está acabando. E daí a gente vem para a casa do Senhor para passar o ano na presença dEle. Mas a casa está cheia e parece que existem dois mundos também dentro da igreja. O mundo daqueles que estão satisfeitos porque o ano foi maravilhoso, mas também o mundo daqueles que o ano foi difícil demais, nada aconteceu, tudo estava ruim. E pensando nisso, eu procurei um livro que faz muito tempo que eu comecei a ler, que também foi uma promessa que eu fiz numa passagem de ano, e que está largado em algum lugar da casa. E eu lembrei das primeiras palavras desse livro, que foi o que me chamou a atenção quando eu comprei o livro. Essas palavras gravaram no meu coração e essa semana vieram à memória. Foi um livro que fala sobre a trama entre as duas cidades. E ele começa descrevendo o seguinte, que foi já na contracapa, e a gente normalmente compra livro pela contracapa. Ele diz assim, foi o melhor dos tempos, mas também foi o pior dos tempos. Foi uma época de sabedoria, mas também foi uma época de tolices. Foi uma época de fé e de crença, mas foi uma época de total incredulidade. Foi uma estação de luz, mas também foi uma estação de escuridão. Foi a primavera da esperança, mas também foi o inverno do desespero. Por causa disso eu comprei o livro. E eu prometo que esse ano eu vou ler esse livro. Mas a verdade é que isso aqui parece o resumo das nossas vidas hoje. Porque alguns estão aqui prontos para florir, estão como uma primavera, e vai acontecer em poucos dias, e então os irmãos vão escutar o testemunho. Eu creio que vai acontecer. Mas alguns estão dizendo assim, olha, o inverno chegou, está tudo tão complicado, e o que eu faço da minha vida? A verdade é que dentro da casa, o Senhor trabalhou na minha e na sua vida durante um ano inteiro. Se nós estamos aqui hoje, foi pela misericórdia do Senhor. Se nós não temos nada para contar, pelo menos vamos dizer que nós estamos vivos hoje. E que estamos do lado da nossa família, e que nós podemos ver os nossos irmãos, e que nós podemos nos reunir, que nós temos liberdade de sair de casa e vir para a casa do Senhor. Vamos dizer então que nós podemos deixar qualquer coisa e nos reunir em nome do Santo dos Santos e dizer alto e claro e gritar como nós queremos, porque nós temos a liberdade. Então talvez esse seja um motivo muito bom para nós nos expressarmos essa noite. Talvez você tenha passado um ano inteiro e esse ano tenha sido muito difícil. Essa jornada tenha sido muito longa. E daí você fica pensando, olha, eu não tenho nada que agradecer. Se você não tem nada para agradecer, olhe para mim. Você tem olhos. E isso é maravilhoso. E ninguém como o Sandro aqui nessa noite para testemunhar como é bom a gente ter a visão. Então a verdade é uma só. Nós sempre teremos algo para agradecer. O problema é que nós queremos contar coisas que são mirabolantes, milagres que são tremendos. O ano passado nós terminamos o ano e a palavra que Deus pôs no meu coração foi sobre a mulher de Ló. Porque eles estavam indo para uma terra boa e infelizmente ela não escutou a voz de Deus, ela olhou para trás e no mesmo momento ela virou uma estátua de sal. E no ano passado, o Senhor fez eu lembrar das promessas que nós tínhamos como igreja. Como o Senhor tinha falado para nós durante os anos e coisas que iriam acontecer.
É maravilhoso nós vermos que Deus cumpre a sua palavra, que o Senhor trabalhou nas nossas vidas e que durante esse ano Deus não somente abriu portas, mas Ele deu casas. Esse ano eu contei 7, pelo menos as que eu fui informado, de pessoas que não têm papéis, que não são cidadãos, mas que têm o Deus na sua vida, que abre as portas e que faz habitar com segurança em qualquer lugar do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Escutamos testemunhos variados de pessoas que abriram as suas companhias, pessoas que pararam de ser empregados, pessoas que prosperaram financeiramente, pessoas que fizeram tantas coisas aqui no Brasil. Gente, o dólar subiu e teve gente que chegou para mim e falou: pastor, agora eu pago a dívida que eu tinha de 20 anos. Glória a Deus, porque o Senhor faz da forma como Ele quer, mas no tempo exato nós podemos também agir da forma como Ele nos diz. O nosso testemunho tem que ser bom em todo o tempo. Deus tem trabalhado no nosso meio. Deus tem feito coisas mirabolantes. Se vocês escutarem alguns testemunhos, e é uma pena que as pessoas às vezes se envergonham de chegar e de pedir: pastor, dá uma oportunidade, quero contar o que Deus está fazendo na minha vida. Mas quando você começa a conversar com um, com outro, você fica sabendo de coisas que só o nosso Deus faz. Verdade que passamos um ano e muito das promessas que o Senhor tinha nos dado se cumpriram. Eu tive muitas dessas promessas se cumprindo na minha vida. Hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, e eu estar aqui hoje é por causa das promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Então o que eu tenho no meu coração é gratidão, é glória a Deus, é aleluia, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Mas existe um problema muito sério. O problema é que às vezes nós somos tão abençoados, Deus faz tanto na nossa vida, e a gente pode cair no perigo da gente simplesmente ficar distraído. As coisas são tão boas e de repente a gente fica distraído. A Eibra estava ansiosa pelo Natal, e nós estávamos ansiosos pelo Natal da Eibra, porque é o primeiro que ela está tendo consciência. Isso, filha, faz com a mão lá. É o primeiro que ela está tendo consciência, e ela chegou à conclusão que Papai Noel não existe, existe Papai do Céu. Porque ela estava falando: eu fui comprar um presente para a Kátia, ela foi comigo e ela não deixou comprar, porque ela falou: é o Papai Noel que traz. Bom se fosse, mas não foi. E quando ela viu a Kátia embrulhando os presentes e colocando lá no lugarzinho que ela ia tirar, ela chegou à conclusão que Papai Noel não existe, é o pai e a mãe que compram o presente. Só que ela me ligou um dia, e agora ela está muito informatizada para o meu gosto, e pegou e me chamou no FaceTime. Falou: pai, o senhor tem um problema. Eu falei: um problema? Ela falou: é, a minha lista de presentes está muito comprida, você vai ter que trabalhar mais. Chegou o Natal, aquela ansiedade. Ela despertou, gente, e eu fui correndo atrás dela. E ela sentou perto para abrir os pacotes, mas esperou para receber os que eram dela. E no final de todos aqueles brinquedos, gente, $100 faz milagre a R$3,99. Pensam que a gente é rico lá no Brasil. Mas quando ela abriu tudo aquilo, quando ela viu toda, ela pensou, eu pensei rapidamente, eu falei: minha filha, tua lista está completa? E ela pensou: faltou um. Tem um próximo Natal, filha, vamos esperar só um pouquinho de tempo. Faltou um. A Kátia foi preparar o café, foi ajudar a Kátia, e ela se envolveu com os brinquedos, que esqueceu que tinha pai e mãe. Ficou ali nas coisinhas dela, e de repente a gente chamando: filha, vem tomar café, vem tomar café, vem tomar café. E parece que a gente estava falando com a parede, porque ela estava distraída com os presentes que tinha chegado na sua mão. Ela simplesmente tinha se mergulhado naquilo, porque era dela. Mas esqueceu que tinha convivência, esqueceu que tinha o pai, esqueceu que tinha a mãe. Tinha recebido tudo aquilo que ela queria, que ela estava esperando, mas de repente já não valia mais a pena largar para ter um momento para onde se originou. É claro que ela não tem idade para entender isso, e nós ficamos felizes em ver ela brincando. E eu estou feliz de ficar fazendo chazinho com a minha filha na casinha de boneca. Isso é maravilhoso, gente. Esperei muito tempo para isso, mas Deus faz milagres. E eu amo esse Deus. Mas a verdade é que às vezes Deus dá tanto para nós. E a gente recebe tanto de Deus, que a gente acaba caindo no risco, no perigo da distração. E é na distração que o inimigo chega. E é na distração que o inimigo te passa uma rasteira. E é na distração que quando você vê está tudo perdido. Não os bens, porque aquilo que você ganha de Deus, Ele não toma. Mas a verdade é que você pode esquecer o principal. Tudo aquilo que chegou na tua mão e na minha mão durante esse ano é dádiva do nosso Deus.
tudo aquilo que passou na minha vida e na sua vida foi para o nosso crescimento no Senhor. Independente de ser bom ou de ser mal, Ele não somente está no controle, mas Ele está no comando da nossa vida e do mundo, porque Ele é Deus, não existe outro igual. Então, quando nós começamos a receber as dádivas do nosso Pai, também quando nós recebemos algumas lutas do nosso Pai, nós devemos saber muito bem com quem que nós devemos compartilhar. Saiu dele, é com Ele que eu quero estar. Senhor, pode ter luta, pode ter prova, mas a Tua presença é melhor. A Tua presença vale mais do que qualquer coisa. Senhor, olha, é melhor eu não ter pão na mesa, mas ter o Senhor comigo na mesa, do que a gente ter uma mesa enorme, bem preparada, mas não ter Deus juntamente com a gente. Então, é bom a gente saber que Deus tem que estar conosco em todo o tempo. Israel estava distraído. Tão distraído que Josué, que era o novo líder, tinha acabado de receber a sua posição, tinha passado por algumas batalhas, mas já tinha tido algumas vitórias. E de repente ele chama o povo e fala: olha, deixa eu chamar vocês para a consciência. Deixa eu chamar vocês e lembrar vocês quem é o nosso Deus. Deixa eu lembrar vocês aquilo que Deus faz para nós e fez por nós. Deixa eu lembrar que foram 40 anos do deserto, mas nunca faltou pão. O calçado aumentou nos pés, a roupa não se estragou. Nós tínhamos cobertura à noite, nós tínhamos fogo sobre a nossa cabeça, nós tínhamos uma coluna, uma nuvem durante o dia. Deus estava conosco o tempo todo, mas então Deus estava perto deles, mas eles estavam distraídos com Deus, a ponto que Josué tem que parar e dizer: olha, deixa eu chamar vocês para Siquém. Vamos conversar um pouquinho aqui em Siquém. Siquém é um lugar maravilhoso, meus irmãos. É um vale maravilhoso, porque foi ali que Abraão fez o primeiro altar para adorar o nosso Deus. A Siquém tinha uma história tremenda, porque é o lugar onde foram levados os ossos de José. É o lugar onde Isaac e Jacó foram colocados. Siquém era um lugar que falava do passado, mas agora Josué estava falando do presente. Estava dizendo: olha, a posição de vocês não está boa, porque Deus fez tantas coisas e agora vocês estão titubeando, pensando: será que foi Deus? Será que não é Deus? Será que eu faço? Será que não faço? Então agora vocês têm que ser trazidos para uma realidade. E nessa realidade ele começa a dizer: olha, o Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus que fez com que Abraão largasse a sua família, a sua parentela e saísse, que se tornasse numa grande multidão, é o nosso Deus. Ele cuida das nossas vidas em todo momento e de toda forma. Ele começa a falar para esses homens de uma forma tão maravilhosa: vocês vão comer de oliveiras que vocês não plantaram. Vocês vão beber de vinhedos que vocês também não plantaram. Vocês vão estar numa terra que não foram vocês que araram, que vocês que plantaram, mas fui eu que separei essa terra para vocês. Então vocês têm que tomar uma decisão. Quem que vocês vão seguir? Quem que vocês vão adotar? Ou melhor, quem que vocês vão aceitar para continuar guiando os seus passos? A posição era muito difícil de ser tomada quando as pessoas estão distraídas. Quando as coisas acabam se avolumando na nossa vida, nós ficamos desapercebidos, nós ficamos distraídos. Eu bati meu carro alguns meses atrás, um pouquinho atrás, e eu tenho certeza porque eu estava distraído, porque eu não via a luz vermelha. E eu bati o carro. Deus tinha me avisado do acidente, Deus me guardou do acidente porque era para ser pior, mas eu bati o meu carro porque eu estava distraído. A verdade é que nós, como igreja do Senhor, durante esse ano a gente teve milagres, como eu já disse, maravilhosos aqui no meio. Tiveram documentos que chegaram de pessoas que pensaram que nunca iam receber documentos. Tiveram pessoas que o seu casamento foi restaurado e pensaram: está tudo acabado. Pessoas que viram as suas famílias sendo reunidas pensando: a minha família já não existe mais. Mas chegou o Deus de Abraão na nossa casa. Chegou o Deus de Abraão e disse: olha, eu tenho mais ainda para fazer na sua vida. E então quando chega o Deus de Abraão, as coisas são renovadas. Aleluia! Israel estava correndo um perigo muito grande, porque Deus não tinha só aberto o Mar Vermelho, mas também já tinha aberto o Jordão. Deus não tinha simplesmente feito milagres de trazer sustento para esse povo, mas Deus estava com eles a cada dia das suas vidas. Terminou com os amorreus, terminou com os heteus, terminou com os canadeus, mas agora precisava terminar com os eus. E Deus está precisando terminar com os nossos eus.
Quando nós pensamos que tudo que Deus faz é porque nós merecemos, porque nós somos bons, somos especiais. Deus olhou para mim no meio de uma multidão. Deixa eu te falar que nós não somos nada. O que nós somos é filhos de Deus quando nós reconhecemos que Jesus é o único caminho. Mas isso não nos torna especiais. Isso não faz com que nós sejamos os queridinhos do papai. A Ebra é muito fácil da gente tratar porque só tem ela. Mas eu acho interessante em casas que tem mais filhos, porque você tem que tratar todos iguais. E eu acho maravilhosa a dinâmica de alguns. Não pode para ninguém, sendo que é um que não pode às vezes. É maravilhosa essa dinâmica. Como os pais têm que ter sabedoria para cuidar de cada um. O nosso Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Se você está passando por uma luta, tenha certeza que eu não a aguentaria. Se você teve uma vitória tremenda esse ano, é porque Ele não tinha preparado para mim. O que importa é nós entendemos que Deus nos trata como Ele nos conhece. Ele é um Pai de todos e ama todos da mesma forma. Jesus morreu por todos nós e não somente por um. Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Está lá Josué falando: olha, povo, se vocês quiserem adorar os deuses da além do rio, que era o Deus dos nossos pais, vocês têm essa posição. Se vocês quiserem adorar o Deus aqui, os amorreus, vocês também têm uma escolha. Vocês já notaram como nós temos tantas escolhas? Os nossos filhos têm tantas escolhas. Chegam e dizem assim: olha, hoje eu não quero comer isso, eu vou comer aquilo. Os nossos filhos escolhem as roupas que querem usar. Às vezes dizem o carro que querem ir para a igreja. E fazem manha se não vem com a van de trabalho. Porque eles têm direito de escolha. Mas Deus, através de Josué, deu só uma. Se vocês quiserem ficar com o Deus de lá, vocês estão escolhendo um caminho muito perigoso. Mas se vocês quiserem ficar com o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, então vocês vão ter vitória na sua vida a cada dia. Vitória em Deus não significa que todos os dias nós vamos estar soltando fogos, mas significa que no último dia nós vamos escutar o nosso nome sendo chamado. É isso que nos importa, chegarmos no céu, sermos levados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá o povo, está lá Josué falando e dizendo: olha, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês precisam dizer aquilo que vocês querem. Mas eu já tomei a minha. A minha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Qual está sendo a sua decisão? Talvez o ano de 2015 não tenha sido muito bom, e algumas horas você tenha dito: Deus não está servindo para muita coisa. Eu estou sendo levado para o ano que vem a buscar a presença do Senhor. Falei hoje para a Kátia ainda que eu começo o ano em jejum, e que eu vou orar esse ano como nunca, porque eu não quero que nós sejamos envergonhados, e que chegue no final do ano a gente só tenha bênção material para contar o ano que vem. A gente chega aqui para dizer que comprou carro, casa. Ímpio faz isso. Que a gente chegue aqui dizendo assim: olha, eu tenho o melhor trabalho, economizei dinheiro. Meus irmãos, isso é uma bênção. Mas eu quero que o ano que vem a gente tenha fila de pessoas para dizer aqui que foi batizada com o Espírito Santo. Nós podemos passar o ano inteiro tendo bênçãos materiais, mas se nós não tivermos convivências com o Espírito Santo, de nada serve. Então, no meu coração, o ano que vem, eu estou desafiando. Ou nós mudamos a visão da igreja para o lado de fora, ou nós vamos para o jornal pedir desculpa, porque nós estamos fazendo propaganda enganosa. Eu creio num Cristo que ainda cura, que ainda salva, que batiza e que leva para o céu. Esse Jesus vai ser vivido através da minha e da sua vida nesse ano. Essa casa vai ser a torre forte que nós esperamos. Todos aqueles que se achegarem vão ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que vier a mais é Deus dando de brinde. Não importa, o que importa para nós é o céu. Jesus está muito próximo.
Eu creio que o Senhor está às portas, Ele está buscando a sua igreja. E sinceramente eu quero que os bancos fiquem vazios e que nós estejamos na fileira nos céus, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nós precisamos parar de ficar distraídos. O Senhor deu glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é nós sermos displicentes e não dar motivo, porque a Ebra ganhou tanto brinquedo que agora ela tem um preferido. Então ela fez a seleção em casa, ela devia ter feito na loja, que ficava mais barato. A verdade é que nós estamos sendo tão abençoados, mas tem algo que a gente quer dar mais glória a Deus. A gente tem que ser agradecido a Deus todos os dias. Pelo fato de saber que se ainda estamos vivos, é sinal que Ele tem um plano para as nossas vidas. O Senhor tem algo novo para fazer em nós. Te pergunto uma vez mais, você e a sua casa estão dispostos a servir ao Senhor nesse ano que entra? Eu vou te dizer que esse ano que entra vai ser um ano cheio de trabalho para nós, que queremos ver o reino dos céus cheios. Vai ser um ano de conversões para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que parar de estar distraídos. Josué fala para o povo, olha, a decisão minha eu já tomei. A minha eu já tomei. A de vocês, cada um tem que tomar. Mas tem tempo. Você pode dizer, você pode pensar, reúna sua família, coloque as coisas no lugar. E quando tudo estiver no lugar, coloque o Senhor no centro. E quando o Senhor estiver no centro, as coisas mudam. Esse ano, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver as nossas famílias inteiras dentro da casa. É um ano de salvação, de acordo com a posição que nós vamos tomar no Senhor. O Senhor tem nos guardado, assim como guardou esse povo. Deus tinha livrado esse povo do Egito, e Deus manda as pragas para o Egito, e cada uma das pragas destrói um dos deuses do Egito. Mas a última praga é a praga aonde os primogênitos seriam ceifados, aonde todos aqueles que eram os primeiros na casa seriam mortos. Mas existia algo que Deus amava, ama e vai continuar amando, é o seu povo, somos nós. Deus não manda destruição sem mandar uma solução para a destruição. Aquele que tiver a marca do sangue na sua casa, aquele que tiver a marca do Cordeiro, o anjo passa, mas nada toca naquilo que é teu. A marca do sangue nas nossas casas esse ano vai nos garantir vitória para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Passa o anjo da morte, ceifa todos os primogênitos dos inimigos. Mas o povo do Senhor continua crescendo. Meus irmãos, esse ano é ano de crescimento em nome do Senhor Jesus. É ano em que muitas coisas irão acontecer, mas muitas coisas maravilhosas também. E como igreja, nós vamos marchando de vitória em vitória, parando de andar de história em história. Chegou o momento de nós vivermos a palavra do Senhor. Não simplesmente de dizermos ou professarmos que somos cristãos, mas chegou a hora de nós mergulharmos na palavra do Senhor e sermos os cristãos que realmente ela diz que devemos ser. Tempo novo, um tempo em que nós poderemos caminhar nas promessas de Deus. Que promessas, pastor? Os dons continuam aí para serem derramados. Que nós possamos buscar aquilo que realmente importa e parar de nos distrair. O Senhor põe o sol para o justo, para o injusto. A chuva vem para todos. Mas tem algo que é só para os filhos. Aqueles que buscam, acham. Aqueles que batem, a porta se abre. Que esse ano seja um ano de novidade no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ano de salvação, ano de renovação espiritual, um ano de compromisso com o Senhor, e um ano do nosso Senhor agir na minha casa, na minha família, na sua casa, na sua família, na sua casa, Erasmo, na sua família, na casa de todos que disserem, eu e a minha casa, aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É incondicional, não importa se o vento vem, não importa se as coisas vão, importa que o Senhor, estando na casa, tudo coopera para o nosso bem.
e para a glória do seu santo nome. Quero convidar os irmãos para nós dobrarmos os nossos joelhos. Faltam alguns minutos para o ano de 2016. Quero lhe convidar para que você faça uma oração sincera ao Senhor nesse momento. Se alguém não pode se ajoelhar, fique à vontade como está. Mas vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito até aqui. Vamos começar a agradecer ao nosso Deus por aquilo que Ele ainda fará, pelas coisas que irão acontecer na nossa vida. O nosso Deus está aqui, Ele é digno de adoração, Ele merece a nossa adoração. Então abra teu coração, fale com Ele, busque a presença dEle, tendo a certeza que Ele vai te responder.